Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O que é inteligência, né? Inteligência é intus legere, em latim. É entrar dentro. É ler, legere é ler, ler dentro. Intus, dentro, ler. Então, a fé, ela é muito mais... A gente estava falando de fé, né? A fé é muito mais do que crença. Porque a crença é um código da fé. É uma elaboração, é uma racionalização da fé. E quando é fé, é inteligente. Então, quando pessoas dispostas a ler dentro... E é engraçado porque as pessoas dizem que fé é o contrário da inteligência. No Exatamente. Mundo. Não é o que a gente escuta? Mas espera aí. Ou você acredita na ciência, ou você tem fé, como se fossem coisas... Mas de acordo com o que o padre está falando, não. Então... Não. O o fundador da nossa congregação, que é o Padre Deon, a gente leva essa cruz aqui, né? Depois vamos falar da cruz. Quero ele falava que precisamos ter uma fé inteligente. Então, o que é uma fé inteligente? Porque o fundamentalismo não tem uma fé inteligente, não é? E eu estou falando de fundamentalismo e não fundamentalidade, né? Porque o Rodrigo uma vez me disse... Fundamentalidade. A fundamentalidade, você se esconde no porão, não é? Tá. E não vai para a superfície, você não mostra o rosto. Então, é fundamentalismo. Então, é só o meu umbigo, não entendi. É só os meus fundamentos. Eu quero impor a minha... o que eu acho. Vou dar um exemplo de fé inteligente, né? Que tem a ver com o Rabino. Pegou fogo, não sei se lembra, pegou fogo acho que foi um atentado na sinagoga de Buenos Aires. Lá o rabino era Abraham Skorka. Lembra disso? E o arcebispo era um tal de Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, não é? Era o rabino. Era o arcebispo e o outro era o rabino. E todo mundo poderia pensar, bom, o arcebispo vai pedir oração pela comunidade judaica de Buenos Aires. Não, ele procurou, o rabino disse, como é que nós podemos ajudar a reconstruir a sinagoga? O rabino disse, bom, vamos ter que investir um tanto aqui, vai custar tanto, não sei o que. Ele, dinheiro eu não tenho. Vamos fazer um livro? Como assim? Vamos fazer um debate, vários debates entre o arcebispo e o rabino. E fizeram vários debates, abertamente, foram gravados, e lançaram um livro, que pouca gente conhece, Entre o Céu e a Terra. Está traduzido em português. Entre o Céu e a Terra. Eu tive era o Bergoglio, que hoje é o Francisco. Né? E um dos debates entre eles é sobre o demônio. Que jesuíta, você sabe, né, Rodrigo? Gosta muito de falar sobre se tirar o demônio dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? O Papa adora falar do demônio. E aí começou a falar, vamos falar do demônio. Aí o rabino diz, bom, é Satã. E aí é impressionante o modo como o diálogo inteligente vai encontrando campos de confluência entre as duas. Intersecção. E vai criando unidade. E vai criando comunhão. Não é? Então, por exemplo, fala de Abraão, eu fico pensando, caramba, isso é muito inteligente. O sujeito vai para a terra da promessa, depois volta para a Caldeia, né? E dá ânimo, a visão dele dá ânimo para chegar, para um povo caminhar 40 anos para chegar até lá, ou seja, é gasolina, a fé inteligente é combustível. Sabe o que me emociona muito em Abraham? Que ele, quando ele foi testado, sai da tua casa, ele tinha 75 anos de idade. Então, quer dizer, para eu convencer minha avó... Meu pai tá com essa idade. Mudar de bairro, não consegui, eu tentei, eu falei, vó, esse bairro é melhor pra senhora. É difícil, ela já tem a rotina dela, já tem lá a padaria, tem a banca. Tem a sua rotina. Então, e ele não tava desocupado, sabe? Não era aquele velho aposentado que joga dominó e vai comprar pão na padaria e volta. Não. Tá escrito Etanefesh Asher Asu Beharan. Que quer dizer que eles levaram junto a alma que eles fizeram em Haran. Que alma é essa? Ele era um palestrante super famoso. Ele trazia os homens, Sarai, a sua esposa, trazia as mulheres. Quer dizer, ele, com essa idade, com o sucesso que ele tinha, o canal dele no YouTube devia ter milhões de seguidores. Tinha fila para escutar. Ele devia achar, bom, a minha missão eu já cumpri, não? De repente Deus fala, não, você ainda nem começou.
Lech Lechá. Isso é muito Vai E louco. curtir o mesmo. teste foi, Rodrigo, que ele foi sem entender o motivo. Porque, Deus, eu tô te apresentando pra ele, você Tem o quer que eu pessoal mais saia no- daqui? tem o pessoal mais Exatamente. novo pra ir. Você quer que eu saia daqui? Eu tô fazendo É. uma missão maravilhosa. E Deus prometeu pra ele, Leanatcha, Letovatcha, isso vai ser pro teu bem. Aqui você não tem filhos, lá você vai ter filhos. Aqui você não tem fama, lá você vai ter fama. Ah, essa O que área não você podia ter abençoar filho. será abençoado, você vai ter riqueza. Imagina alguém chegar pra você, Vilela, fala Lech Lechá Le Hollywood, lá você vai ter dinheiro, fama, prestígio, tudo. Filhos você não tem aqui. Quem não vai? Então que teste é esse? Na minha visão, o teste dele foi ter ido sem entender o porquê. Confiando em Deus que tinha um propósito maior pra sua vida. E eu posso complementar uma coisinha aqui? Bom, vai ser petulância minha falar de hebraico com o Rabino perto aqui. Ah. Né? Gente, Não, mas eu me emocionei quando você me cumprimentou e falou hebraico, eu me emocionei. Poxa, obrigado, eu fiquei feliz, viu? Porque eu amo muito essa língua. Não existe no hebraico bíblico uma palavra específica para fé. Não. Não. A que mais se aproxima é emuná. 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 E A traduzir ideia da emuná- fé não existe. Não, a ideia sim, o Ah, tá. vocábulo emuná. É porque no hebraico bíblico não existe ideia de coisas abstratas. Isso Ah, foi entendi. criado pelos gregos a partir de Platão. Tá. Então, por exemplo, enquanto você considera uma pessoa fiel, o hebraico diria, ele caminhou com Deus. Tá. Você entendeu? O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que caminha. Por isso fala assim, esse é o caminho, andai nele. Então tem muitas expressões idiomáticas do hebraico bíblico que são muito concretas. E fé seria o seguinte, imagina que você está numa água, assim, nadando, e você não vai aguentar, você vai se afogar. Passa um tronco de árvore boiando. O que você faz? Você agarra nele. Isso é emuná. Tá. Você entendeu? Da palavra emuná vem a palavra aman, firmeza. A gente fala muito amém depois da oração. Quer dizer, assim, nisso eu me... Aquela cena de Pedro afundando, Jesus andando sobre a água. é. Ele diz assim, diz que eu vá até você. Aí ele tá olhando para Jesus, ele fica em cima da água. De repente ele olha para a nuvem e afunda. Aí Jesus dá o braço, né? E Exatamente. diz assim, homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Então, quer dizer, esse agarrar. Agora tem uma coisa interessante. Já que eu falei do hebraico, eu vou passar uma ponte para dialogar também com a teologia escolástica aí, que o Joãozinho sabe bem disso também. No latim, você tem dois tipos de fé. A fidesque e a fidesquá. Uma é a fé doutrinária, que os católicos chamam de dogma, nós chamamos de doutrina. É a cerebral? Por exemplo... Isso aí é interessantíssimo. A fé doutrinal é o seguinte. Por exemplo, ele acredita que no Yom Kippur tem que jejuar. Isso faz parte da fé doutrinal dele. Que ele tem que usar um kippá, que ele está constantemente sob o perdão, a cobertura de Deus, uma questão de referência. Ele entra na sinagoga com kippá, tá certo? A fé doutrinal do padre Joãozinho, o Santo Sacramento, a hóstia consagrada, a missa, a intercessão dos santos. A minha fé envolve a volta de Jesus, a guarda do sábado, uma série de coisas. Isso é fé doutrinal. Isso são dogmas ou não? A Igreja Católica chama de dogmas, Tá. mas aí teria que ter uma explicação melhor, que eu Entendi, prefiro tá, que o Joãozinho tá dê. bom. E tem a fé relacional, fidesquá, fidesque. A fé relacional é aquela fé que eu tenho com o Criador, que a fé do dogma, ou da crença, só tem sentido se eu tenho uma relação com ele. É uma coisa pessoal? Exatamente. Eu nunca sei, Rodrigo, eu tenho um defeito na minha teologia que eu nunca sei qual é a fidesquá e qual é a fidesque. Né? Então eu pedi aqui ajuda universitária, né? Aham. A fidesquá, né? É a fé em quem? É relacional. É relacional. Tá. Fidesquá. Em latim é fidesquaque creditur. E a fidesque é a fé em quê? Em quê? Exatamente. Então vamos lá. Fidesque. Eu creio que Jesus é o Senhor. Que Jesus é Salvador. Eu creio. São os códigos de fé. Eu creio nisso. E as pessoas acham que essa crença, esse código de verdades é a fé toda. Não é. Não é a fé não toda. não é. E outra, só faz sentido o código, né? A verbalização da fé, a elaboração, aí vem a razão. Racional. A racionalização da fé só faz sentido a partir da relação. Então, por exemplo, se nós três nos relacionamos, e aí vem o ecumenismo, e partimos o bolo juntos, e cada um pega uma bala, e nós viemos no mesmo lugar, com uma pessoa mediando, nós aceitamos que somos irmãos, e que somos amigos, e que vamos cantar parabéns a você, e que temos uma história juntos. Isso já criou entre nós um laço de comunhão, antes de falarmos de pontos conflituosos da crença. Porque tem coisas que, se eu começar a falar aqui com o Rabino, nós vamos chegar numa divergência de crença. Com respeito.
Com respeito. Com respeito. Ele vai dizer, olha, tudo bem, Jesus era judeu, mas eu não posso crer, aí eu não posso crer que, não em quem, eu não posso crer que ele era Deus. Que, Ok. não quem. Eu não posso crer que, nesta verdade. Entendi. Né? Mas continuamos amigos. E continuamos cantando parabéns O que a é você. muito difícil hoje em dia isso. Muito As pessoas precisa dizem, se maturidade. você não pra pensa isso. igual a mim, Time com política. é cancelado. com tudo. Exato. E o exato. pior de tudo, se você é meu adversário no jogo de futebol, nós não somos só adversários, nós somos inimigos. Inimigo, E aí se confunde, por exemplo, uma eleição com uma guerra. É o que aconteceu. Em 2000. E eu tenho medo do ano Muitas que vem, famílias. Uma Exato. eleição Você tá é uma com medo guerra. de quê? né? Do ano que vem, que vai ser essa Você não guerra vai- de o novo. Danilo vai sair. Já. Já pensou Já. se ele sai, o Danilo Gentili de É que- candidato? Agora, a fé em quem, que daí vem é a fé pela qual se crê. Né? Então a fides qua que é interessante, porque a fé em quem é a fé na pessoa. É a fé em Deus. Então, a partir da fé relacional, aí os outros códigos de fé, eles vão não se concordando, mas mesmo na divergência, nós temos uma unidade, aquilo que você estava ressignificando, né? O de Santo Agostinho, né? No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade.